E aí galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A partir de agora nós vamos iniciar uma jornada para implementar um projeto Spring Boot mais Timeleaf. E dentro desse projeto nós vamos implementar um controller com todos os métodos CRUD para fazer a gestão, a manutenção de uma tabela produto. Primeiro nós vamos salvar isso em memória para entender como funciona todos os aspectos do CRUD com o Spring Boot e Timeleaf, e depois nós vamos persistir esses dados em um banco de dados Postgres. Eu dividi essas aulas em alguns vídeos, porque tinha ficado muito grande, então preferi dividir, achei melhor fazer dessa forma. Eu espero que vocês gostem dos vídeos. Se gostarem do conteúdo, curtam, deixem seus comentários com sugestões e pedidos e se inscrevam no canal. Boa jornada para vocês e lembre-se que conhecimento só se transforma em sabedoria quando ele é colocado em prática. Para começar a criação do nosso projeto, nós vamos utilizar o bom e velho Spring Initializer, porque ele já facilita muita coisa do Spring, configurações, dependências, uma série de coisas, e vai facilitar a nossa vida também. Para utilizar essa ferramenta, basta acessar o site start.spring.io e preencher algumas configurações, algumas informações básicas do projeto. A primeira opção aqui é Project, é o tipo de gerenciador do projeto que a gente quer. O Gradle tem duas opções, o que indica no segundo parâmetro de cada uma delas é a linguagem. Nós vamos usar Gradle e Groove. A linguagem que a gente vai usar nesse projeto, nós vamos utilizar Java. A versão do Spring Boot, vou deixar essa versão default 3.3.3. Essa é a versão que está no ar atualmente aqui no Spring Initializer. Não sei quando você vai assistir essa aula, pode ser que a versão seja outra. Os dados do projeto, aqui em Project Metadata. Primeira informação é Group, que é o grupo que você vai utilizar para o desenvolvimento do projeto. Normalmente é a URL do projeto ao contrário. Nesse caso aqui eu vou usar com.uprojetodev, que é a URL que nós estamos trabalhando. Estou fazendo esse vídeo para o projeto dev, então com.projetodev. O nome do artefato, vamos colocar aqui Timeleaf. O nome do projeto, eu vou deixar Timeleaf também. A descrição do projeto, pode ser isso aqui, sem nenhum problema. Package name é o grupo mais o artefato, então vamos deixar bem isso aqui, ó, com o projeto dev Timeleaf. Packaging é o tipo de empacotamento do projeto. Se a gente vai utilizar jar e depois empacotar ele com boot jar, que é um jar executável, com um container web embutido, ou se a gente vai executar ele dentro do container web, aí seria o war. Mas como a gente vai deixar ele com jar, podemos executar ele direto com jar, vou deixar esse aqui. Depois dá para mudar lá no Gradle, nas configurações do Gradle, conforme você quiser. A versão do Java, vou deixar Java 21, que é a Java padrão atualmente, a recomendada. É o JDK recomendado atualmente. E aqui na direita nós temos as dependências que nós vamos adicionar. Para esse projeto Timeleaf, especificamente, nós vamos ter duas dependências que nós precisamos adicionar. A primeira delas é Spring Web, que é o servidor web, basicamente para ele entender que ele é o Spring Boot e vai rodar como um servidor web. E a segunda delas é o próprio Timeleaf, porque nós precisamos do Timeleaf para fazer a gestão das nossas telas, os templates de HTML que a gente vai ter. Com essas duas dependências e essas configurações feitas, o que a gente tem que fazer agora é clicar em Generate, aqui embaixo, depois pegar o arquivo que ele vai gerar para nós em download e descompactar esse arquivo em uma pasta da nossa escolha. Escolha aí a pasta que você quiser, faça o download desse arquivo e descompacte aí, que eu vou fazer aqui na minha pasta também. Agora que a gente já tem o projeto inicial pronto, criado no Spring Initializer, basta a gente importar esse projeto para uma IDE da sua escolha. Eu estou usando o Spring Tool Suite 4 porque eu acredito que ele é mais fácil. Eu acredito não, tenho certeza, ele é mais fácil para trabalhar com projetos Spring. Então eu recomendo que você utilize esse aqui. Mas se você tiver outra IDE, tudo bem. Só o processamento que tu vai ter que fazer para importar vai ser diferente de acordo com a IDE. No Spring Tool Suite, para você importar o projeto para dentro do workspace que está aberto aqui, esse workspace eu tenho alguns outros projetos aqui, mas eu vou utilizar ele porque esses são projetos do OPD também. Eu clico com o botão direito aqui em Package Explorer e depois clico em Import. Do mesmo modo que eu posso vir aqui em cima em File e clicar em Import. As duas alternativas vão levar para o mesmo local, para essa tela aqui.
Dentro dessa tela aqui eu escolho o tipo de projeto que eu quero importar. Nesse caso eu vou selecionar isso aqui, ó, Existing Gradle Project. Ele já vem selecionado, acredito que já esteja como padrão nesse Spring Tool Suite aqui. Mas se não vier, basta você vir aqui, digitar e filtrar ele. Depois que eu selecionar esse aqui, Existing Gradle Project, eu clico em Next para ir para a próxima etapa. Nessa etapa eu vou fazer a escolha de onde é que está o meu projeto. Nesse caso aqui eu tenho meu projeto em opd projetos TimeLeaf. Esse diretório aqui é o diretório onde eu descompactei o meu projeto TimeLeaf que eu criei lá no Spring Initializer agora há pouquinho. Depois que eu selecionar isso aqui, eu clico novamente em Next. Aqui eu posso verificar algumas configurações. É importante verificar a versão do Gradle. Eu estou usando a do Workspace. Para saber se a versão está configurada corretamente, eu posso clicar aqui em cima, ó, Configure Workspace Settings, que vai verificar as configurações do Workspace. Clicando aqui, ele vai abrir esta tela aqui. E nessa tela, eu vou verificar aqui em Gradle, ele já vem marcado para mim, qual que é a versão do Gradle que eu tenho rodando. Essa configuração aqui pode variar de acordo com o que você tiver no teu Spring Tools. No meu caso aqui, eu tenho mapeado uma instalação local do Gradle com a versão do Gradle 8.2.1. Então, se você tiver algum problema com o Gradle, recomendo que você faça o download dessa versão aqui. Vai até o site do Gradle, faça o download da versão 8.2.1, instale no teu computador e depois venha aqui dentro do teu Spring Tool Suite, configure essa versão aqui do Gradle para garantir que não vai ter problema. Essas preferências você pode acessar clicando ali onde eu cliquei ou vindo aqui em cima em um Window Preferences. Nesse caso aqui eu estou com a tela aberta, não vai conseguir habilitar esse menu, mas é aí que você encontra. Depois que se você alterar, você pode clicar aqui em App and Close. Ele vai voltar para essa telinha aqui. Depois que você já verificou, garantiu que o Gradle está certo, clica novamente em Next. Aqui ele vai mostrar um resumão aqui do que vai gerar no teu projeto. Nesse caso aqui ele vai gerar apenas um projeto chamado TimeLeaf, que é exatamente o que a gente configurou lá no Spring Initializer. E depois clica em Finish. Nesse momento ele vai fazer o download de todas as libs e vai importar o projeto aqui para a esquerda, aqui para Package Explorer. Dando uma breve pincelada no que ele gerou aqui no nosso projeto, nós podemos ver que ele criou o pacote principal, que é exatamente aquilo que a gente configurou lá no Spring Initializer, que é o com o projeto Dev TimeLeaf, que é o grupo, é o pacote completo, né? O grupo mais o artefato. E aqui dentro ele criou uma classe, que é TimeLeaf Application. Essa classe aqui é a classe executável. Se a gente vier nessa classe e executar, ele vai subir o nosso servidor Spring Boot com o TimeLeaf. Outros arquivos que ele criou foi aqui em Resources, onde ele criou o application.properties. Aqui dentro desse arquivo nós colocamos todas as propriedades básicas, ou a base das propriedades para o nosso projeto Spring Boot e também para o TimeLeaf. No caso aqui ele só tem o nome da aplicação. E ele criou mais duas pastas, uma pasta chamada Static e outra pasta chamada Templates. Essa Templates ele está tratando essa pasta como um package. Porque dentro de templates nós vamos colocar todas as nossas páginas HTML. E dentro de static nós vamos colocar todos os assets, todos os CSS, imagens, JavaScript. Essa é uma padronização que o TimeLeaf pede para que a gente tenha. Que o TimeLeaf e o Spring pedem para que a gente tenha. Então, por isso que ele já veio com essas duas pastas e esse arquivo aqui prontos para nós. Agora que a gente já tem o nosso projeto importado para o Spring Tool Suite, nós já podemos trabalhar com ele. E a primeira etapa que nós vamos fazer é construir uma página inicial para que a gente consiga subir o nosso servidor e acessar a nossa aplicação TimeLeaf para garantir que essa estrutura básica está funcionando. Para fazer isso, a gente vem até aqui em Search Main Resources, dentro desse pacote Templates e cria um arquivo chamado index.html. Dentro desse arquivo index.html, nós temos um HTML normal, com algumas configurações a mais. A primeira configuração que nós temos que adicionar aqui é adicionar esse namespace aqui em cima, para indicar que tudo o que for TH, tudo que tiver o prefixo TH nos atributos do HTML, ele vai trabalhar com TimeLeaf. A responsabilidade de renderizar e alterar parâmetros, alterar tudo o que for preciso é do TimeLeaf. Depois que a gente já adicionou esse namespace,
nós podemos observar aqui embaixo que nós temos tags normais HTML, nada muito novo. Um título normal. E aqui nós temos um link. Esse link faz referência ao nosso arquivo style.css. Mas que arquivo é esse, Will? Que arquivo é esse? Esse é um arquivo que nós vamos criar também aqui. Vamos colocar aqui dentro dessa pasta static e dentro de uma outra pasta chamada CSS. E dentro desse arquivo style.css, nós vamos colocar todos os estilos que nós vamos utilizar no nosso HTML. Dentro desse arquivo, nesse momento, eu tenho apenas um background, uma definição de cor de fundo para o meu HTML. Eu também tenho outro arquivo aqui, JavaScript, uma pasta JS, e o nome do arquivo é script.js, e ele está vazio. Eu coloquei ele aqui só para mostrar para vocês como que faz o link para esse arquivo JavaScript, que é um pouquinho diferente do link para o CSS. E aqui nós podemos ver como tudo é feito. Para o CSS, esse é um link que referencia um arquivo CSS, tudo normal até esse momento aqui, ó. O normal do HTML é apenas href, mas nós vamos indicar esse prefixo th na frente para dizer para ele TimeLeaf, a responsabilidade de encontrar o valor real disso aqui é do TimeLeaf, e aqui dentro nós vamos mapear dessa maneira, começando por um @chaves, e o caminho do nosso arquivo style.css. Se você observar bem, o conteúdo, que é esse cara aqui, é onde está o arquivo a partir da minha pasta static, aqui na esquerda. Ou seja, toda vez que eu colocar esse @chaves, eu vou indicar para ele, comece a procurar tudo que eu escrever aqui dentro dessas chaves a partir da pasta static. Nesse caso aqui, ó, static CSS style.css. Aqui embaixo é a mesma coisa, a diferença é que a tag é diferente. Aqui tu usa script, mas tu vai usar src, search. Onde é que está o search? Está no @chaves js script. @chaves é static, js script. Esses dois links farão referência aos nossos arquivos aqui, CSS e JavaScript. Depois dos arquivos linkados, aqui embaixo nós temos o body, que é o corpo, e um div para colocar tudo no centro, e dentro desse div eu tenho um link, e esse link está apontando para um /produtos, isso é uma rota, ele está apontando para uma rota /produtos, eu ainda não tenho essa rota, mas não tem problema se eu não tiver ela por enquanto. O problema vai ser se eu clicar nesse link, aí ele vai dar um erro para mim, vai mostrar que essa rota ainda não existe, mas para esse momento nós podemos renderizar esta página aqui sem nenhum problema com esse link. Depois disso aqui, eu adicionei uma outra propriedade para facilitar os meus testes enquanto eu estou desenvolvendo, dentro de application.properties. Aqui dentro eu coloquei essa propriedade aqui, ó, spring.timeleaf.cache igual a false, que é para o TimeLeaf não salvar cache das páginas. Então toda vez que eu for executar aqui em desenvolvimento, toda vez que eu executar esse servidor aqui, ele vai renderizar a página novamente, não vai ficar fazendo cache, o que vai permitir que eu possa testar e alterar durante o processo. Enquanto o servidor está rodando, eu posso vir aqui e alterar o meu HTML, que ele vai atualizar lá quando eu atualizar. Se eu deixasse o cache true, para ele salvar cache, isso não aconteceria. Então, quando você for usar em desenvolvimento, você pode deixar assim se você quiser. Vai facilitar algumas coisas no teu desenvolvimento. Quando for para produção, ou não use esse parâmetro, ou altere isso aqui para true. Depois de todos esses resources prontos e a configuração pronta, nós temos mais uma coisa para fazer, que é criar uma pasta aqui em Source Main Java. Uma pasta não, um pacote, um package. E esse package vai se chamar controller, que é onde nós vamos guardar todos os nossos controladores Java. Dentro desse controller, nós vamos criar uma classe chamada IndexController. E dentro dessa classe, nós vamos fazer algumas coisas. A primeira coisa desse IndexController é mapeá-la como @controller, para indicar para o meu Spring que ela é um controller, que essa classe vai fornecer web services, vai fornecer rotas para serviços. Depois que o Spring já sabe que a minha rota é uma rota de controller, eu vou criar um método aqui embaixo, que vai ser executado a partir de uma chamada de rota get / ou qualquer local. Quando eu executar o meu TimeLeaf,
a primeira rota que ele vai executar é barra. Se eu executar dessa maneira aqui, ó, localhost 2.8080, ele vai executar essa rota aqui, ó, barra, que é o que eu estou mapeando aqui. Então, toda vez que eu acessar o diretório principal do meu servidor, a URL principal do meu servidor, ele vai executar essa classe aqui. Perdão, ele vai executar esse método aqui. E esse método está retornando uma string chamada index. Fazendo isso aqui, o TimeLeaf sabe que quando eu retorno uma string em um controller, essa string é o nome do arquivo que eu quero retornar. Nesse caso aqui, o TimeLeaf vai ler isso aqui, ó, index, e vai saber, ok, index, eu vou lá para o resources, templates, e vou retornar um arquivo chamado index.html. Isso aqui faz com que o TimeLeaf renderize essa página index e jogue para a tela e devolva para o browser o conteúdo dessa página renderizado com os parâmetros alterados e o que tiver que alterar, alterado. Dentro desse método eu também estou fazendo mais duas coisas. A primeira delas é recebendo esse parâmetro aqui, model. E esse parâmetro é do próprio Spring. Se você ver aqui em cima no import org Spring Framework we-model, ele retorna a tela, ele retorna dados da tela, informações da tela na qual eu posso alterar. Por exemplo, adicionando atributos para que ele execute a minha página e eu diga para a página, ó, esses são os teus atributos, por favor, renderize esses atributos lá na página. Aqui eu estou passando um atributo com o nome atributo e um valor bem estranho aqui. Esse valor tanto faz agora, só para mostrar que esse atributo está funcionando. Só que por enquanto lá no meu index.html eu não estou trabalhando com esse atributo. Mas nós podemos ir lá e jogar esses atributos na tela para ver eles funcionando. Aqui na tela eu vou exibir os atributos. Eu posso fazer da seguinte maneira. Vou colocar aqui um elemento H1. E nesse elemento, para escrever um atributo no TimeLeaf, para escrever ele aqui dentro, eu posso usar o seguinte sintaxe. Colchetes, colchetes. Abre dois colchetes e fecha dois colchetes. E dentro dele eu coloco cifrão, abre e fecha chaves e o nome do atributo. Que é isso aqui, ó, atributo. Index controller, atributo. Ele vai escrever esse atributo na tela. Se eu fizer dessa maneira aqui. Isso serve para que eu possa passar atributos do meu método, quando ele é executado, para a minha tela. Outra coisa que funcionaria aqui seria fazer, ao invés de eu colocar dentro do conteúdo, eu adicionar um atributo aqui, ó, text. E dentro desse atributo, eu coloco cifrão, abre e fecha chaves, atributo. Essas duas maneiras vão funcionar. Dos dois jeitos. Se você perceber, um parâmetro, um atributo recebido aqui no meu HTML, ele tem que ser passado dessa forma. Cifrão e entre chaves. Isso aqui faz com que o TimeLeaf identifique e entenda que é um atributo. Agora nós vamos executar esse TimeLeaf Application e ver o resultado lá na nossa tela. Para ver isso aqui rodando e ver se está tudo funcionando corretamente. Já subiu, é bem rápido para subir o TimeLeaf. Agora vamos até o browser e vamos acessar esse local aqui, ó, 8080, que é a porta que ele subiu. Localhost 8080. Acessando localhost 8080, nós podemos observar que nós temos um link aqui chamado produtos e os dois atributos já estão escritos na tela aqui, que são os atributos que a gente passou lá no método. O que nós podemos fazer para testar e ver se esses atributos estão legais é ir até lá no Spring Tools, aqui no nosso Index Controller e alterar esse atributo. Atributo alterado. 2222, vários 2. Salvei, Ctrl S para salvar. Vou voltar no browser e clico e aperto F5. Ele vai atualizar a minha tela, atributo alterado. Significa que a minha página localhost 8080 está funcionando, a minha página inicial. Se eu clicar aqui no link produtos, ele vai dar um erro, já que a gente não tem ainda esse serviço, esse web service e essa rota pronta para listar os produtos. E a listagem dessa rota de produtos é o que a gente vai fazer agora.